Vamos para a nossa última Masterclass, né? Terminamos aí a semana agora com essa última aula e hoje um tema realmente muito empolgante. Vários de vocês estavam me mandando mensagens aí esperando essa aula de hoje, que a gente vai falar de um tema que vários profissionais lidam, que são as funções posturais, as alterações posturais. E hoje a gente vai falar como pegar essa ferramenta, né, que a gente vem discutindo e falando bastante dela, que são as bandagens na alteração postural. Igor, então e aí? A gente tem bons efeitos, você usa bastante no seu dia a dia bandagem em alterações posturais? Vamos começar batendo uma bola nós dois. Vamos. Legal. É interessante tocar nesse assunto, porque existem pessoas que acreditam, ou às vezes por até falta de evidência, falta de pesquisas mesmo em algumas áreas, deixam de utilizar. Mas na nossa prática clínica, com base no raciocínio clínico, a gente sabe que existem diversos recursos em que melhoram a postura do paciente, principalmente de forma dinâmica, durante a execução de algum exercício, por estímulo proprioceptivo. Eu vou dar alguns exemplos aqui, a gente vai batendo uma bola. Tem aquele paciente que você... Eu acho que você tem até um exemplo numa masterclass, depois eu volto nele, do paciente da dor lombar, vou falar sobre um outro exemplo. Vamos supor que você tem um paciente com a dor no ombro, né? E aí, esse seu paciente tem aquela dor no... Esse é um caso que eu uso muito, assim, tem excelentes resultados clínicos. Então, o paciente ele chega com aquela dor no ombro, avalio presença ou não de sinais escapular, faço o teste com o paciente com 1,5 kg, 2,5 kg, peço o paciente executar lá as 10 repetições, avalio o padrão de movimento da escápula. E aí, muitas vezes, tem aquele paciente que sente aquela dor subacromial, e aí você percebe que esse paciente ele tem uma protração da escápula, por exemplo. Então, na avaliação, né, dentre os movimentos de protração e retração da escápula, a escápula dele está mais protraída. Uma escápula protraída, ela reduz o espaço subacromial e o paciente pode ter dor mesmo por compressão mecânica, estímulo mecânico dos nociceptores ali presentes na área, e o paciente acaba tendo uma aferência e interpretação como dor. E aí, existe um caso clássico, o que eu faço com esse tipo de paciente? Muitas vezes eu faço uma reposição manual, né, reposiciona a escápula, a gente fala muito disso nos cursos, né, Thiago, presenciais. Então a gente reposiciona a escápula do paciente, e aí eu peço para ele continuar realizando o movimento, e aí eu reavalio a questão da amplitude, né, da melhora da amplitude, se ocorreu, e a melhora da dor, ou que isso influenciou na dor do paciente. E o que a gente costuma encontrar? O paciente fala assim, nossa, parece que agora minha dor diminuiu, e vários casos o paciente fala, nossa, minha dor sumiu, estou sem dor. O que acontece? Provavelmente você estimulou um reposicionamento ou melhorou aquela posição da escápula e por conta disso o paciente teve uma amplitude de movimento indolor, de uma melhor maneira. E aí para esse paciente, ao invés de eu ficar lá com a mão, tem técnicas, né, Thiago, com bandagens, e aí que a gente vem naquela linha de construir um raciocínio clínico para tratar o nosso paciente. Eu posso aplicar até mesmo uma bandagem rígida. Eu não quero que o paciente faça protração de jeito algum. Eu posso aplicar uma bandagem rígida tentando estabilizar essa escápula. Como eu posso trabalhar mais estímulo proprioceptivo para que o paciente, sensorial, para que o paciente mesmo ative melhor aquela musculatura e melhore esse padrão. Até mesmo com a bandagem elástica, por exemplo. E aí, o que eu acho que é a cereja do bolo nesse momento, não é eu aplicar a bandagem para o paciente, legal, ok, vou fazer um eletro, pode ir embora. Legal, a cereja do bolo, aplicar a bandagem e a partir de agora vamos fazer cinesioterapia. Então vamos fortalecer, vamos fazer exercício isométrico, vamos fazer exercício isotônico, cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, com esse estímulo sensorial de reposicionamento da escápula. Então a gente correlaciona muito, né, Thiago? Padrões de hipercifose torácica com essa questão da protração da escápula. E aí, muitas vezes, essas bandagens sensoriais para reposicionar essa escápula, esse gradil costal, tórax do paciente acaba evoluindo bem. Perfeito. Eu ia pegar um ponto que você tocou, pessoal. Anotem essa dica, né? Essa dica de ouro que o Igor acabou de deixar. Antes de bandar, o que o Igor falou que ele fez? Ele foi lá com a mão, tentou reposicionar, tentou estimular o movimento. Então, assim, o que o Igor estava fazendo nesse momento?
ele estava usando, ele estava testando uma hipótese que ele tinha a respeito daquela dor, né? E aí, o que ele fez? Ele confirmou antes mesmo de colocar a bandagem, ele confirmou essa hipótese lá manualmente. Funcionou? O que o Igor fez? Foi lá e colocou o taping. Então, essa é uma dica muito legal. O que é essa dica? Testem, utilizem a mão de vocês antes mesmo de pensar em colocar o taping. Isso, Igor, é uma dica muito legal, sabe? Porque a gente te economiza, às vezes, o taping. E isso pode funcionar tanto no raciocínio mecânico quanto no sensorial. Mas como assim, Thiago? Se você reposiciona, se você puxa, se você traciona, você está fazendo um efeito, uma intervenção mais mecânica. Agora, se você coloca a mão só, se você toca sem movimentar nada, o que você está fazendo? Você está gerando estímulo sensorial. Que aí é a dica do Igor. Você pode usar um tape rígido, hiperelástico, ou você pode usar o elástico com, por exemplo, tanto o raciocínio mecânico, mas ele é mais usado para raciocínios o quê? Sensoriais. Então, Show. assim, eu acho que nós começamos aí meio que já plantando a ideia. Aí, Igor, eu preparei até para ficar mais didático, né? Alguns slides aqui que eu vou jogar no computador para a gente discutir na aula de hoje. Manda bala. Tá? Então, vamos lá. Show. Então, a gente vai falar hoje de disfunções posturais, né? Então, Igor, você acabou de falar que uma das coisas muito importantes é a avaliação do movimento. Então, a gente falou isso na segunda, a gente falou isso na quarta e hoje a gente reforça. Não adianta você querer melhorar a postura, você fazer uma intervenção postural. A gente não pode esquecer que postura não é um ato apenas estático, é um ato também dinâmico e alterações estáticas interferem na dinâmica e no movimento. Então é importante, né, Igor, a gente fazer uma avaliação do movimento, da postura e fazer correlações com comprometimentos ou sintomatologias que esse paciente vai ter. E aí, a partir desse momento, vai vindo na nossa cabeça aquelas clássicas perguntas, né? E aí, onde que eu vou colocar o taping? Como que eu vou colocar o taping? Quando que eu vou colocar o taping? Qual taping eu vou colocar? Né? Que é aquele momento da dúvida da maior quantidade dos profissionais. Qual desses tapings? Eu vou usar uma faixa, eu vou usar um tape rígido, eu vou usar o tape elástico? Qual que vai ser a nossa saída? Né? A gente mostrou nas duas aulas passadas o mesmo slide, tá? Ele aqui. Gente, para qual caminho que vocês vão? Para qual caminho que a gente vai? Né? E existe, né, Igor, o caminho também, algumas questões posturais às vezes extremamente severas, de considerar, pô, isso aqui não é para tape, isso aqui o tape não vai me ajudar, isso aqui o tape não está me ajudando. Mas quando que eu vou pensar em usar essa? Quando que eu vou pensar em usar essa ou essa? Né? Então já vamos aí desenvolvendo, quem está assistindo já vai pensando. E aí vem aqui aquele clássico e famoso esquema que a gente fez. Como que você quer intervir nessa postura, né, Igor? Eu quero intervir com estímulo sensorial, com estímulo neuromuscular, ou eu quero fazer efeitos posturais com raciocínio mais mecânico, ou eu quero usar a bandagem para absorver energia e transmitir essa energia para algum outro segmento ou para o próprio segmento. Agora, uma coisa que a gente não usa muito em questões posturais são as funções circulatórias, né, Igor? Então, a gente poderia deixar e pensar principalmente aqui. Eu diria principalmente, às vezes, aqui, né, Igor? Nesse raciocínio entre esses dois objetivos. Igor, e aí a gente tem que buscar a ciência, né? A gente tem que ir lá. E esse é um estudo antigo, né? Não sei se tem alguns alunos meus aí assistindo, mas esse aqui é um estudo que nós fizemos em 2013, né? Eu e meu... Não sei se você conhece o Franassis. Você conhece o Franassis? Já ouvi falar dele. O Franassis é um irmãozão aqui. A gente fez esse estudo na época, né? Nós estamos falando de 2013, 7 anos atrás, aonde
Eu vou jogar agora aqui pro gráfico. Isso aqui eram pessoas, Igor, com protusão de ombro. E quando você tem uma protusão de ombro, uma das grandes alterações é a abdução da escápula, né? A Isso. escápula está muito afastada, abduzida. E o que quer dizer? Isso aqui é a distância superior da escápula, então o gráfico escuro, e a distância inferior da escápula seria o gráfico mais claro. E se a gente observar aqui, essa foi a avaliação do indivíduo antes do taping, depois da primeira aplicação, segunda aplicação, Legal. e 10 dias depois, Igor, sem taping. Como se fosse um mini follow-up, né? A gente não pode nem chamar de follow-up. É um acompanhamento depois deles, 10 dias depois, sem nenhuma bandagem. Só para todo mundo entender, aqui foi aplicado, ele ficava uma semana com tape, a gente reaplicou e depois ele ficou 10 dias. Se vocês observarem, né, a reação do gráfico, a distância interescapular, à medida que ele foi usando o tape, ela foi o quê? Ela foi diminuindo. Mas a gente pode notar, Igor, que depois que ele tirou o taping, a escápula voltou um pouco, né? Ela tinha uma distância de 96, foi para 97, de 102 praticamente ela ficou. Ou seja, mesmo sem bandagem, depois de 3 semanas de aplicações constantes, a gente conseguiu manter essa melhora, né, da abdução da escápula em grande parte desses adolescentes, né, que tiveram a aplicação, no caso de uma bandagem elástica. É importante a gente falar que foi usada a bandagem elástica, kinesiotaping, porém a aplicação foi uma aplicação não sensorial, mas com raciocínio mecânico. Então a gente tem aí alguns estudos, e eu gosto sempre de trazer algumas coisas que funcionaram e não funcionaram. Isso é legal. Igor, esse paper acabou de sair, ó, 2019, foi publicado numa revista muito boa, que é Physical Therapy in Sports. E eles pegaram, e aí vem agora, né, Igor, algo que a gente falou bastante esses dias, a visão crítica a respeito do estudo, né? Vou botar aqui um pouco mais para trás para a gente ver a aplicação, a gente enxergar. Mas olha o objetivo do estudo, Igor. O objetivo do estudo era avaliar a influência da kinesiotape, da kinesiology ou da bandagem elástica em indivíduos que tinham síndrome do impacto, você acabou de falar sobre isso, mas que tinham ombros rodados, que tinham principalmente essa rotação anterior do ombro, né? O rounded shoulder, que a gente chama. Agora, Igor, se a gente olha a aplicação, você vê uma influência muito de rotação. Thiago, seu áudio... Aí, voltou. Voltou. Seu áudio cortou. Manda aí. Então, olha aqui. Olha como é interessante. Eles pegaram pessoas que tinham rotação, ombros rodados, né? Mas se a gente observar... Eu já vi que a aplicação... eu já vi você balançando a cabeça, por isso que eu quero escutar. Eu estou fazendo isso, gente, porque o Igor, eu não tinha mostrado esse estudo para ele. Tá vendo agora, né, Igor? O que você acha dessa aplicação para rotação interna medial de ombro, Igor? Não, esse era um ponto, assim, ó, até para o pessoal entender, o Thiago e eu, a gente costuma bater um papo antes das lives, do que a gente vai falar e tal. E hoje é uma que a gente não bateu papo nenhum. E o Thiago falou assim, eu vou montar os slides, a gente bate um papo lá na hora. E tá bem legal. E assim, de olhar essa imagem, é uma prática que a gente não utiliza pensando nessa disfunção. Então a gente volta para aquela questão do raciocínio clínico, né? No mesmo exemplo que eu tinha comentado de um paciente que tem uma dor subacromial e faz um movimento, eu percebo que ele tem uma alteração da escápula, por exemplo, a gente costuma ter dois quadros bem clássicos. O paciente pode ter uma rotação interna da cabeça do húmero. Então, essa rotação interna, essa rotação medial glenumeral, ela anterioriza o tubérculo maior do húmero, que é mais proeminente. E aí, quando o paciente faz os movimentos de elevação, pode ter essa disfunção entre tubérculo maior e acrômio, essa redução do espaço, dor por conta disso. Então, uma das causas pode ser uma rotação interna glenumeral e, por conta disso, o paciente impacta e pode ter essas disfunções. A segunda causa pode ser por um mau posicionamento da escápula. O paciente ele pode ter uma protração, que é a abdução da escápula,
ou um tilt escapular, e por conta disso o acrômio desce, inferioriza e também reduz o espaço subacromial. O que manda aí agora é a minha avaliação. E isso é simples, turma, é tão simples que no toque, né, Thiago, no reposicionamento, a gente identifica da onde vem a disfunção do paciente. Exemplo, peço para o paciente fazer um movimento de elevação. Doeu? Vou ver agora se é um desses fatores que está influenciando na dor do paciente. Reposiciona a escápula. Melhorou? Eu vou trabalhar o padrão da escápula, que pode ser uma bandagem parecida com essa. Porque ela passa ali pelo ângulo inferior da escápula, tentando reposicionar a escápula. Ok. Se eu reposiciono a escápula e não melhora a dor do paciente, eu vou investigar a cabeça do húmero. A gente realiza um glide muito parecido para quem trabalha com terapia manual, uma técnica do Mulligan, um glide posterior da cabeça humeral, e eu solicito que o paciente faça um movimento de elevação com a minha manutenção desse glide posterior da cabeça do húmero. E se nesse momento o paciente realizar um movimento sem dor ou com uma redução importante do quadro álgico, opa, o problema do paciente não está na escápula. O problema do paciente está na cabeça do húmero, que pode estar sendo puxada por um peitoral maior, por exemplo, e por conta disso o paciente... Menor. Exato, peitoral menor puxando o processo coracoide, levando a escápula lá para frente. Então, nesse caso, eu teria que reposicionar a cabeça do húmero. E a bandagem para reposicionar a cabeça do húmero, ela tem que passar sobre a cabeça do húmero. Cabeça do húmero. Exato. Perfeito, e é o que a gente não está vendo nessa imagem. Nessa imagem, a bandagem, não tá. Exatamente. Ela não está passando. Exato. Focado para a escápula. No máximo esse taping bege aí, que é o C, que está chegando um pouquinho anteriormente, mas ele está muito mais superior do que anterior. Então, por isso, gente, que a gente fala que é muito importante entender sobre as interferências mecânicas. E aí, esse é um estudo legal, né? Até que assim, o desenho dele é legal, porque ele associou exercício. Só que um dos grupos fazia exercício com tape e um outro fazia exercício sem taping. E aí eles encontraram uma correlação moderada na melhora postural nos grupos que fizeram, por exemplo, taping. Postura se até melhorou, mas no final das contas, os dois grupos melhoraram a questão da dor. Mas, ou seja, o foco em cima do tipo de disfunção que a gente tinha não foi uma aplicação tão específica, né, Igor? Aí vamos lá. Eu trouxe aqui várias possibilidades. Legais. Você comentou agora há pouco do taping rígido. Coloquei ali aquela clássica e raciocínio da McConnell taping. Para quem não conhece, esse taping bege, gente, é um pré-taping. Isso é para proteger a pele, mas você já pode utilizar ele para fazer um pré-tensionamento. Aqui é um taping elástico. Né? Eu adoro essa aplicação, gosto muito dela, uso bastante ela. Vou até mostrar um videozinho de uma aplicação não só com elástica, mas vocês podem utilizar a hiperelástica nela. E aqui uma outra aplicação pensando em algo que até o Igor comentou, que seriam as hipercifoses. Né? Existe uma relação muito grande entre a hipercifose e comprometimentos álgicos do ombro. Agora, por que eu jogo isso? Gente, tem vários caminhos, tem várias saídas. Agora, se vocês perguntarem para nós dois qual tape usar, a nossa resposta vai ser padrão. Não sei. Não sei. A gente tem que avaliar esse paciente. Será que realmente ele tem uma hipercifose e eu preciso de um estímulo sensorial, que seria esse taping, por exemplo, azul ao longo do tronco? Ou será que o meu raciocínio vai ser mais mecânico para puxar ou para estimular esse trapézio inferior que está passando em partes? Ou, às vezes, você quer um efeito mecânico muito forte, né, Igor? Que aí seria, por exemplo, essa possibilidade do taping rígido. Agora, eu vejo um grande problema do taping rígido, né, Igor? Não sei se você concorda comigo. Ele tem que ser para uso de curto tempo. Curto, exato. Porque senão o paciente fica muito incomodado, ele gera uma limitação funcional muito grande. Então, eu gosto muito desse raciocínio do taping rígido, por exemplo, para a sessão, para o momento que eu vou estar tratando o paciente. Eu não gosto de mandar o paciente embora com ele. Né? Eu, pelo menos, uso muito esse raciocínio. Então, eu coloco ele, se é uma disfunção muito forte, trabalho, faço exercício, estimulo essa repadronização. E aí, um ponto importante, né, Igor? Nem sempre a gente deve correlacionar dor com uma postura.
Então, eu preciso ter certeza disso, tá? Para eu fazer uma intervenção postural e buscar a melhor saída. Além dessas 3 imagens, Igor, eu trouxe mais essas aqui, né, que é o taping de rotação. O pessoal da Neuro vem perguntando bastante. Esse é um taping super legal de rotação, para controle de rotação medial de ombro, glenomeral. E esse é um taping que a gente pode utilizar, por exemplo, em condições de escoliose, né? Aqui está mostrando um de um lado e o outro do outro, como se você quisesse estimular uma convexidade superior esquerda e uma inferior, por exemplo, direita. Então, nós temos vários caminhos, né, Igor? Então, aquela velha história que a gente vem falando desde segunda-feira. Não existe receita de bolo. Você concorda? Eu concordo. Eu queria até citar um exemplo, Thiago. A gente falou bastante, né? Eu posso encontrar um paciente que tem uma escápula abduzida, e aí eu vou tentar reposicionar essa escápula, seja com rígida ou com uma elástica, seja estímulo mecânico ou estímulo sensorial. Eu posso encontrar um paciente que tem uma rotação medial, glenomeral, encurtamento muscular, retração miofacial, puxando essa cabeça do húmero, ou até mesmo fatores biopsicossociais, pessoas mais tímidas, né? São pessoas mais retraídas, que têm essa tendência de levar os ombros à frente. Então, existe até um caminho que a gente pode dar um passo além para esses pacientes. Existe, turma, hoje o que a gente encontra, principalmente para disfunções, principalmente para lesões crônicas, etc., são interações entre os fatores. Né, Thiago? Então a gente pode encontrar um paciente que ele tem um mau posicionamento da escápula e que também tem uma rotação medial do glenomeral, que é o paciente que, assim, ele faz um movimento de abdução, você fala, dói? Fala, nossa, dói. De 0 a 10, tal, aquela conversa nossa com o paciente para entender a intensidade da dor, ele fala, dói 7. Aí você reposiciona a escápula, ele faz um movimento, você fala, e agora? Ele fala, nossa, melhorou, mas ainda dói 3. Aí você reposiciona a escápula e cabeça do húmero, aí ele faz e fala, nossa, agora eu tô sem dor. O que você fez aí? Aí você já está pensando, então eu tenho componente de rotação medial do glenomeral, tenho componente escápulo torácico. E aí nada impede de eu aplicar uma bandagem na escápula e aplicar uma outra bandagem para articulação glenomeral. E uma história rápida... Igor? E na maioria das vezes esses componentes associados, eles estão presentes, né? Sim, na grande maioria das vezes a interação entre os fatores são diversas causas que vão levando a disfunções. Um exemplo clássico, né? Que é o que é mais comum da gente encontrar na prática clínica, paciente com padrão em fechamento, né? Então uma retração, uma rotação medial, glenomeral, aquela hipercifose e aquela abdução da escápula que o Thiago comentou. Imagina, isso pode estar acontecendo por retração miofacial da cadeia anterior, peitoral maior, peitoral menor, e por fraqueza, o déficit de ativação dos músculos periescapulares, romboides, trapézio médio. Então, paciente que eu já posso imaginar, vou trabalhar técnicas de liberação miofacial na cadeia anterior, para esse tecido ser mais flexível, o paciente tem uma capacidade de realizar esse movimento, e ao mesmo tempo eu vou dar força, vou dar fortalecimento, vou dar estímulo muscular para a cadeia posterior, nesse caso desse paciente. E um caso rápido, Thiago, até que é bacana, eu sei que tem gente que gosta da neuro, que trabalha com neuro, lá na universidade, né, do supervisão de estágio, na área da ortopedia, então tem contato direto com o pessoal dos supervisores da neuro e tal. A gente já pegou pacientes com disfunções neurológicas e que a gente realizou, os alunos realizaram todas as técnicas, né, para diminuir, quebrar o padrão de espasticidade do paciente e associaram isso às bandagens, principalmente bandagens elásticas. E aí a gente vai desde o mundo da neuroinfantil até o mundo da neuroadulto. Então aquele paciente sofreu um acidente vascular encefálico, evoluiu com padrão flexor de membro superior, né, rotação medial, flexão de cotovelo, pronação de antebraço, flexão de punho e dedos. Você trabalha aquela melhora do padrão do movimento do paciente, reduz aquela espasticidade, e a gente pode trabalhar até com bandagens para a melhora desse movimento, que é muito clássico, né? O paciente com lesão neurológica evoluir com dor no ombro, evoluir com o ombro hemiplégico. Ombro do hemiplégico, exatamente. Exato. Então, legal. E assim, Igor, já falando em casos, né? E eu sei que o pessoal gosta muito de caso clínico. Eu trouxe um caso clínico que eu tenho um vídeo que é super legal, que eu vou mostrar agora.
Só que antes de eu mostrar, gente, a gente chegou na metade da live. Esse é aquele momento de você chamar mais 3, 4 amigos. Então, clica no aviãozinho, convida mais 3, 4 amigos que eu vou virar a câmera para mostrar o vídeo desse paciente, desse caso clínico para vocês. Esse caso, gente, foi um caso super interessante, né? Isso foi até dentro de um curso, então ela é uma profissional, legal, fisioterapeuta. E ela, Igor, ela operou o ombro direito, porque ela tinha aquele clássico acrômio ganchoso. Então, ela tinha um problema no ombro direito, fez a cirurgia, retirou o excesso, né? Aquele gancho que ele tem inferiormente, que gera muita síndrome do impacto, e, consequentemente, ela melhorou. Agora, Igor, o ombro esquerdo dela tem a mesma alteração anatômica, tem o mesmo ombro ganchoso, e ela não operou, que é esse ombro que vocês estão vendo aqui. Então, aqui foi numa aula onde eu pedi para ela abduzir o máximo que ela dava conta. Esse era o máximo, tá? Então, até falei para ela, tá bom, que ela sentiu muita dor. Vou só voltar aqui o vídeo novamente, vocês observarem, ó, ela está tentando abduzir ao máximo. Esse foi o máximo dela. E por que esse caso foi bem interessante, Igor? Na avaliação dela, eu não vi nenhum comprometimento glenomeral significativo a nível de projeção anterior. E na avaliação, a gente sempre faz aqueles toques, aqueles estímulos, né, diferenciados. E eu toquei, a gente já falou bastante sobre isso em alguns momentos. Eu fiz um estímulo em um músculo muito importante que ele auxilia na depressão da cabeça humeral quando a gente está fazendo a abdução do ombro, que é o grande dorsal. E o que a gente fez? Se vocês observarem, Igor, é esse tape em branco, né? Então ele tem um tape em branco. Dá para ver. Que é isso. E é um taping colocado praticamente sem nenhuma tensão. E aquela velha história que nós falamos na segunda e na quarta-feira, acabou de bandar, o que a gente tem que fazer? Pedir para o paciente movimentar no mesmo momento. Olha o que aconteceu. Vou até aumentar o som para vocês verem a reação da sala, Igor. Olha lá. Então, vou tocar aqui. Né? Abdução completa. E isso com o mesmo padrão ou alteração anatômica que a gente tinha no ombro direito. Então, se a gente observar o antes e o depois, né? Então, aqui, ó, sem taping, né? E logo na sequência, com taping, uma abdução completa. Aí as pessoas ficam, às vezes, impressionadas. Pô, mas o que é isso? O que aconteceu? Aonde que está o segredo? O segredo está na avaliação, né, Igor? Exato. Eu brinco que o segredo não está na bandagem só. O segredo está no processo de avaliação de raciocínio clínico. Uma fita na mão de quem não sabe raciocinar é a mesma coisa que nada, na minha opinião. Então, as pessoas têm que pensar em buscar o melhor raciocínio, né, clínico, racional, para depois querer colocar a fita. Por isso que essa preocupação nossa em melhorar o raciocínio das pessoas, ele é muito importante, né, Igor? E aí, eu trouxe aqui um garotão. Esse garotão é meu garotão, para mostrar algo que a gente falou agora há pouco, só que com uma outra bandagem, que é o taping o quê? Que é o taping hiperelástico. Então, vocês estão vendo que toda aplicação de bandagem, ela tem um processo diferente. O hiperelástico, a gente coloca na posição que a gente deseja segurar, e depois que a gente coloca, eu não sei se todo mundo notou, não foi colocado nenhuma tensão. Porque na hora que ele soltar e relaxar, o que vai acontecer? A própria bandagem vai esticar sozinha, né? E essa pré-tensão gerada, ela vai fazer o quê? Ela vai puxar os ombros, ela vai tracionar essas escápulas, né? Então, assim, são coisas, gente, só para vocês observarem. Esse é um taping clássico, que eu até mostrei naquele estudo anteriormente que a gente fez, só que a gente fez com bandagem elástica, não foi essa aqui, que é uma bandagem hiperelástica.
E dá para vocês notarem o antes e o depois, como essas escápulas elas estão mais aduzidas e reposicionadas, né? E aí, eu tenho outro vídeo aqui, aquele que a gente estava comentando, Igor, da questão do paciente neurológico, né? Então, essa aqui é de protusão de ombro, né? Então, a gente coloca, por exemplo, reposicionando, posteriorizando a cabeça humeral, e aí, Isso. com o relaxamento do paciente, a pré-tensão do taping, ela já vai segurar. Então, vocês vão observar ele agora de frente, né? Então, por exemplo, esse ombro direito está tracionado para trás. Tá vendo a diferença, né, do ombro direito para o esquerdo? Então a gente consegue, e que eu gosto muito desse taping hiperelástico? Ele não está puxando com tanta força, então ele não impede o movimento, ele não deixa de permitir funções normais. Ele fica tipo dando aquela lembrança durante o dia, né, Igor? Ó, traz o ombro para cá, puxa para cá. Lembrando que o efeito dele, em grande parte, não é necessariamente sensorial e sim mecânico-elástico. Agora vai aquele que a gente viu naquela bebezinha, que é um tape muito usado em pacientes neurológicos. Ó, peguei o ombro, fiz a rotação lateral, reposicionei da forma que a gente deseja. E é aquele tape em que a gente faz a circundução, né? O envolvimento ali. Porque quando ele relaxar, pessoal, vai imaginando, na hora que ele soltar o braço dele, na hora que ele relaxar, essa bandagem ela vai fazer uma pré-tensão. E essa pré-tensão ela vai fazer o quê? Ela vai puxar a glenomeral, o ombro em rotação lateral. Olha a diferença do dedão dele, direito e esquerdo. Tá vendo? Como ele modificou completamente o padrão. Um está rodado medial, o outro já está apontando para frente. Então são coisas simples. E aí, pessoal, só para vocês observarem, nenhuma dessas aplicações que eu fiz aí com o Vitória até o momento, elas tiveram tensão. Todas foram aplicações sem tensão. E essa última que eu filmei aqui é um taping para mostrar a melhora, por exemplo, da hipercifose, né? Então, esse é um taping bem legal, ó, nenhuma tensão, eu simplesmente peço para ele corrigir, ele faz a correção, você só solta, olha lá, ó, soltei o taping, na hora que ele relaxar, o taping vai sofrer o quê? O taping vai sofrer a pré-tensão. E com essa pré-tensão, ele vai ser lembrado, estimulado durante o dia a fazer o reposicionamento postural. Então, esse é um raciocínio muito usado, né, Igor, do taping hiperelástico. Agora, eu queria que você abordasse um pouquinho o que a gente faria de diferente se eu estivesse usando um taping elástico, Igor, ao invés do hiperelástico nesses pacientes aí? É super interessante isso, né, Thiago? Porque muitas vezes, voltando até um pouco no que você estava falando, a gente resume tudo a entendimento de anatomia e biomecânica. Primeiro ponto. O Thiago mandou super bem, viu que o paciente está fazendo elevação do membro superior, tem dor. Ele deu um leve estímulo para... Porque ele sabe que durante a abdução do ombro, o movimento artrocinemático exige um rolamento para cima e deslizamento, um rolamento para baixo e um deslizamento da cabeça do húmero. Então ele foi lá e ativou essa musculatura que teoricamente teria que estar ativa para abaixar essa cabeça humeral durante o movimento de abdução. Então o primeiro ponto, turma, é entender a anatomia e biomecânica, movimento osteocinemático, artrocinemático, como isso acontece. E aí depois a gente precisa entender como que as bandagens podem nos ajudar dentro desse contexto terapêutico, é entendendo os materiais, da rígida, da elástica, da hiperelástica. O Thiago colocou super bem as aplicações das bandagens hiperelásticas, né? A gente sempre coloca já no padrão que nós queremos do paciente, aplicamos a bandagem para sofrer essa pré-tensão. E quando eu vou aplicar a bandagem elástica, eu posso ir de duas diferentes formas. Eu posso ter o estímulo mecânico com a bandagem elástica, então vamos supor que eu quero ter um estímulo de fixação daquela determinada estrutura, só que eu quero que ele permaneça no meu paciente por mais tempo, gere mais conforto, etc. Eu não aplico a rígida, só que eu posso aplicar a elástica com 100% de tensão, que é o que o Thiago mostrou até num corte na nossa última Masterclass, onde se eu tiver um 100% de tensão da bandagem elástica, eu tenho um final rígido. Eu posso aplicá-la com esse intuito,
quando a minha estabilidade que eu preciso, né, a estabilidade que eu preciso do paciente, ela é um pouco menor do que a rígida e o tempo de permanência da bandagem que eu quero, ele é um pouco maior. E a outra forma é como estímulo sensorial. Então, eu também posso aplicar a bandagem elástica visando promover esse estímulo sensorial daqueles receptores cutâneos presentes na região, que estão muito próximos do tecido miofacial, muscular, e como consequência o paciente ter uma maior ativação daquele determinado grupo muscular. Eu queria só comentar um caso super rápido. Eu tive um paciente muito parecido, Thiago. O paciente tinha dor cervical porque ele tinha um padrão de fechamento, uma hipercifose. Então, o paciente, quando ele realizava o movimento de extensão cervical, ele tinha dor na região da coluna, principalmente transição, que a gente chama de charneira, transição C7-T1. E aí eu percebi que esse paciente tinha um quadro de hipomobilidade. Eu poderia partir direto para uma bandagem funcional, porque eu avaliei o paciente, a hora que ele fazia a extensão com muita dificuldade, melhorava, a hora que ele reposicionava a torácica, melhorava a extensão e a dor cervical. Só que, olha como isso é interessante. A minha avaliação mostrava que o paciente tinha alívio da dor, mas ele sofria muito para conseguir reposicionar. Isso estava me indicando que ele tinha um padrão de hipomobilidade torácica. Então, eu peguei esse paciente, na mesma sessão, trabalhei mobilização torácica, manipulação, algumas técnicas de terapia manual. A hora que eu reavaliei o paciente, eu pedi para ele reposicionar de novo e fazer a extensão. Ele reposicionava, aí ele fazia a extensão super bem. Aí o que eu fiz? Uma bandagem hiperelástica. Exatamente o mesmo processo, a mesma técnica, para esse paciente manter esse estímulo de melhora do padrão de fechamento e, consequentemente a isso, ele tem uma melhor distribuição de carga entre as vértebras, os segmentos vertebrais, e aí menor sobrecarga e menos dor, etc. Então, onde eu quero chegar com essa história toda? É o que a gente bate na tecla desde o início. A bandagem ela não vai salvar a vida de ninguém, mas as bandagens, dentro de um contexto terapêutico, elas vão melhorar em muito o seu resultado clínico. Porque o seu paciente vai conseguir fazer determinados exercícios com menos dor, seu paciente vai conseguir ter uma melhor função no dia a dia, uma melhor atividade ou qualidade de vida com uma intensidade de dor aí reduzida, desde que, como em todos esses exemplos, né, nós acrescentemos lá o uso das bandagens dentro desse cenário clínico terapêutico. Perfeito, fantástico. Assim, a gente mostra, né, Igor, para você chegar no sucesso, para você conseguir realmente surpreender seu paciente com as aplicações, tem um caminho para trás. E esse caminho é o processo de raciocínio, que é o que a gente tentou fazer na segunda, a gente tentou fazer na quarta e a gente tentou fazer hoje com todos vocês. Mostrar, gente, que por trás de uma aplicação de bandagem, existe o raciocínio. Na nossa opinião, gente, o raciocínio ele é muito mais importante do que a aplicação. Por isso que eu e o Igor gastamos muito tempo, só para vocês terem ideia, eu brinco que esse livro ele me deu mais trabalho para escrever do que minha tese de doutorado. Porque você fazer um livro, você desenvolver um curso, né, Igor? De tipo assim, vamos ensinar a pessoa a bandar o músculo X, músculo Y, problema X. Gente, isso é a coisa mais fácil do mundo. Por que é fácil? Porque a gente está vendendo como se a solução fosse simples. E a solução não é simples. Isso, não é. A solução ela é complexa porque tem que ter um processo de raciocínio por trás. E não adianta, eu brinco o seguinte, gente, colocar bandagem por colocar é virar pregador de fita. E isso é o que a gente não quer. A gente quer que vocês coloquem bandagem de forma segura, de forma racional e de forma efetiva para o paciente melhorar. E pode acontecer, e acontece comigo, acontece do Igor, da gente colocar o tape e o paciente não melhorar. Por quê? A nossa hipótese, o nosso raciocínio, às vezes, ele não deu certo. O que a gente vai fazer? Deixar o paciente embora com a bandagem? Não. Tirar o taping, reavaliar. Então, um passo para trás. É muito importante esse processo, né, Igor? E assim, Igor, choveu de segunda para hoje pessoas perguntando sobre o curso, né? E aí eu queria falar um pouquinho
nesses últimos minutos, antes da gente abrir para pergunta, pessoal, o curso é um curso da forma que nós estamos mostrando para vocês, que na nossa forma de enxergar e ver é a forma correta de usar a bandagem. É usando o raciocínio clínico. Tanto que o curso chama-se Raciocínio Clínico em Bandagens Terapêuticas. E esse é um curso, gente, para uma pessoa que nunca ouviu falar de bandagem, mas principalmente para quem já usa bandagem, quem já fez outros cursos, esse curso é ideal para essas pessoas. Por quê? A gente vai melhorar, a gente vai refinar o raciocínio clínico para essas pessoas, assim como a gente vai construir o raciocínio dentro da cabeça, da mente das pessoas que nunca utilizaram, tá? E a gente fez esse curso, na verdade, durante muito tempo de forma presencial, né? Eu, Igor, a gente já fez até curso junto, nós dois no mesmo ambiente, né, Igor, aí em São Paulo. Sim, São Paulo. E o que acontece? A gente conseguiu colocar a mesma qualidade, se brincar ainda maior. Por quê? Porque uma série de aplicações e metodologias que a gente não tinha tape em tempo, em um final de semana, a gente conseguiu colocar nesse curso online. Então, para vocês terem ideia, são 12 horas de curso constante. É vídeo. E assim, vocês vão ter, quem fizer inscrição nesse curso, que vai ser lançado na semana que vem, na quinta-feira, vai ter acesso durante 2 anos. Então, você tem 2 anos de acesso ao curso, tá? Você pode assistir quantas vezes você quiser, e realmente 2 anos eu ainda falo que vai ter que assistir com frequência, assistir de novo. Por quê? Porque é um curso que demanda estudo. E aí a gente colocou uma série de bônus. Bônus como você ter direito a comprar bandagem mais barato. Ah, Igor, que a gente comentou na última vez, certificação internacional pela Miller. Então tem uma série de benefícios que quem se inscrever no curso na semana que vem vai ter com esse lançamento dessa nossa primeira turma. E eu queria que você falasse, o Igor tem vários vídeos, várias aulas gravadas no curso. O foco, principalmente das aulas, inclusive dos capítulos que o Igor escreveu aqui no livro, é principalmente nas aplicações de tapings com o material mais rígido, né, Igor? Sim. É assim, ó, turma, um grande diferencial desse curso, não é porque foi o que a gente criou, não, é porque foi muito bem estudado antes, demorou para isso sair. Isso começou há um tempo, quando o Thiago me convidou, a gente se reuniu com mais 2 fisioterapeutas, o Edu, o Gustavo, aqui em São Paulo, para desenvolver uma metodologia de acordo com tudo que há de bandagens no mundo, e que a gente aplicava desde a época que eu estava no futebol, no Red Bull, no Corinthians, etc. E o que eu encaro muito como um diferencial? Nesse curso, a gente discute muito as disfunções, os modelos de raciocínio e avaliação das disfunções, e aí as possibilidades terapêuticas com o uso de bandagens em cima daquelas disfunções. Então, não é um curso de receita de bolo, pega uma bandagem e vai aplicar aquela bandagem, não. É um curso que a gente discute tal disfunção e depois nós damos diversos caminhos, ó. Pode ser aplicada uma bandagem assim, aí tem todo o passo a passo de como é feita a bandagem. Pode ser aplicada uma bandagem assado e é feito todo o passo a passo, o vídeo detalhado de como é feita aquela bandagem. Então o aluno ele vai ter uma gama de possibilidades bem grande quando ele estiver lidando ali frente a frente com o paciente. E falando especificamente de bandagens rígidas, né, que é algo que eu gosto bastante, que eu aplico bastante, que tem diversas indicações clínicas, o curso ele traz alguns diferenciais como... Um exemplo, né? Uma das bandagens mais discutidas foi até um dos posts nossos aí, que a galera tem enviado vídeo para concorrer às bandagens, a famosa botinha do tornozelo. E essa botinha, ela é tão difícil de ser feita, que é o taping rígido do tornozelo, porque ela tem diversos passos. E se eu erro em um passo, a bandagem ela fica ruim, ela fica insuficiente. E nós desenvolvemos os vídeos dessa bandagem com todo o passo a passo detalhado, com a filmagem de toda a área do tornozelo do paciente, posição do paciente, etc., para que você consiga reproduzir isso com uma perfeição
com o seu paciente. Mas como o próprio Thiago comentou, isso vai requerer muita dedicação, aplicação, mão, treinamento, porque isso é extremamente importante. Então tem diversas bandagens rígidas, elásticas, hiperelásticas ou possibilidades para diversas disfunções. Eu acho que isso é muito bacana, coisa que em um final de semana presencial é humanamente impossível. É. Bom, vamos abrir para as perguntas, que já Hora das apareceu perguntas. um monte aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui e vou jogando. O curso envolve algo de Dynamic? Gente, envolve todas as bandagens. Tudo. De rígida, elástica, hiperelástica, de tudo vocês imaginarem. Tudo. Todas. Tá? Então respondi aí já uma. Se for aparecendo, esse teste é realizado em que posição? O duro é a gente lembrar que teste, né? Qual teste que era? Pois Se puder, comente de novo aí qual que é o teste que a gente fala. Tá? Vamos para uma outra pergunta. Se for aparecendo alguma coisa, você pode ir respondendo. No curso tem prova? Não, gente, não tem prova não, tá? O curso é livre, é para vocês aprenderem, tá bom? Sobre o valor que eu vi aí, vai sair nos grupos do WhatsApp, tá? Vai sair para vocês, e vocês que estão no grupo de WhatsApp, vocês vão ter um valor muito inferior a quem está fora do WhatsApp. Tape no pé, tem que fazer exercício também, Igor? Sempre. Não existe só taping. Então já começamos assim. Não dá para só aplicar o taping e acabou. É taping, cinésio, outros recursos. A não ser aquele atleta, que isso a gente faz muito, vai para o jogo, pré-jogo, tem a aplicação do taping, ele vai, joga, porque é uma necessidade da demanda esportiva. Mas no geral, na clínica, a reabilitação é taping e os demais recursos, principalmente cinésio. Tem uma pergunta aqui, Thiago, sobre Telegram, umas 4, 5 pessoas perguntando. Tem o link do Telegram no Instagram das bandagens terapêuticas. Entrem lá, vocês conseguem acessar o link. Eu mando um direct pra gente, que a gente já te encaminha o link do Telegram. Isso. O tipo a bandagem que foi usada na escápula, gente, foi uma bandagem hiperelástica. Tá? A gente não fica muito falando de marca, mas é um tipo de bandagem chamada de hiperelástica. Depois eu posso passar para vocês aonde vocês encontram, tá? Tem uma pergunta aqui, na dor do ombro pelo AVC, qual a melhor bandagem? Então, geralmente, a dor do ombro hemiplégico, ela surge por conta da subluxação glenumeral, né? Então, existem bandagens, principalmente de reposicionamento da cabeça do húmero na cavidade glenoide, e dá para fazer isso até com bandagem elástica com 100% de tensão, que é mais confortável para esse tipo de paciente do que a rígida. Então, a gente tem bons resultados com esse tipo de aplicação. Funções posturais, o tempo, Márcia, depende do tipo de bandagem. Cada tipo de bandagem tem um tempo específico, tá? Eu vi muita gente perguntando do livro, gente. O livro, depois vocês entram lá, eu acho que no IGTV, lá do Bandagens Terapêuticas, tem alguns vídeos que eu falo dos capítulos do livro. Eu falo bem do livro lá, tá? E sobre o sorteio do livro, na hora que eu acabar a live, eu vou colocar uma postagem. Hoje, para ganhar o livro, a regra vai ser diferente. A regra vai ser o seguinte, vocês vão ter que marcar um amigo. Cada postagem com uma marcação de um amigo, tá? Que teria interesse em fazer o curso. Aí eu vou colocar logo na sequência. Então, vamos lá. Aí a gente sorteia amanhã quem vai ser o ganhador desse livro. Paciente ombro protuso, durante a aplicação, muitos anos, consegue realinhar? Fátima, depende da rigidez desse ombro. Por isso que o teste manual, o grau de rigidez presente, ele é determinante se eu vou conseguir melhorar com taping ou se eu vou ter que fazer muita técnica manual associada. Tem uma aqui, a bandagem mais indicada para postura seria hiperelástica. Não existe uma bandagem única e exclusiva a mais indicada. Vai depender muito de qual que é o desvio postural, se é estático, dinâmico, qual que é o componente disso, porque os três tipos de bandagens, eles têm indicações para essas alterações posturais. Então, a gente tem que pensar assim, se eu quero dar muita estabilização, um componente mecânico grande para segurar aquela alteração postural, rígida,
ou elástica com 100% de tensão. E se eu quero estímulos sensoriais, aí eu vou para bandagem elástica ou hiperelástica. Mas as três têm indicações e a gente mostra até no curso as diferentes aplicações de cada uma. Eu acho que você até respondeu essa pergunta, né? No caso de uma hipercifose, Michel, depende do grau de hipercifose. Se for uma hipercifose muito forte, que o paciente não consegue manter, talvez uma rígida ou uma hiperelástica, né, com overbending, que a gente chama. Você vai colocando mais força nela, né? Ó, tem uma pergunta interessante. Ó. Encurtamento do tibial, consigo resultado? O que a gente costuma pensar nos casos de retração muscular? A gente costuma pensar em trabalho miofacial, alongamento, melhora de flexibilidade daquele componente muscular e utilização de bandagens nos músculos antagonistas para melhorar a ativação dos músculos antagonistas, a posição daquela articulação para aquela musculatura antagonista, para trabalhar o fortalecimento do antagonista para compensar esse déficit de flexibilidade. Então, olha como o raciocínio ele vai até um pouco além do que está lesionado ali, ou apresentando a disfunção. Quando você tem mais de um objetivo, você pode aplicar para diferentes objetivos. Eu acho que foi isso que eu entendi sobre sua pergunta. Tá? Você pode colocar taping, por exemplo, um taping com raciocínio e um taping com o outro. Não é bom a gente colocar taping demais, porque um pode interferir no outro. Tá? Isso é um detalhe bem legal. Deixa eu ver aqui mais. Ó, qual a melhor bandagem? Essa é uma pergunta legal de responder. Ó. Qual a melhor bandagem para capsulite adesiva? Não tem. Não tem a melhor. Porque assim, a capsulite adesiva ela é uma doença, né? Ela é uma lesão que a gente fala lesão de parâmetro maior. Ela é uma lesão no paciente. A gente vai trabalhar ou as causas. Então, se eu tenho um paciente que tem uma capsulite adesiva, retração da musculatura anterior, déficit de ativação da musculatura posterior, eu vou reposicionar, melhorar a mobilidade, que é importante no caso do ombro congelado, e aí trabalhar com bandagens para estimular a musculatura que vai estabilizar melhor a articulação glenomeral. Mas não tem uma única bandagem que seja melhor para esse paciente. Perfeito. Gente, tinha uma última aí de tendão de Aquiles, pós-cirúrgico. Depende do que você quiser. Se for um pós-cirúrgico imediato, às vezes você quer uma ação em nível de edema, inflamação. Legal. Se é um pós-cirúrgico tardio, às vezes você quer fazer o que a gente chama de unload do tecido, tirar um pouco do estresse em cima do tendão. Então, isso dificulta um pouco a decisão, tá?